Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Meu nome é Arthur Forte e eu trouxe na videoaula um assunto muito importante para ser discutido em serviços de odontologia hospitalar e quem trabalha com pacientes com necessidades especiais, que é o tratamento da babação. Se você gostar desse vídeo, por favor, curta essa videoaula, faça um comentário que com certeza vai nos ajudar muito a continuar com esse trabalho. Eu trouxe um artigo muito interessante para ser discutido sobre o tema, um trabalho intitulado de Tratamento da Babação com Escopolamina em UTI Pediátrica, um relato de uma série de casos da doutora Juliana Franco e colaboradores, pertencentes ao Serviço de Odontologia Hospitalar do Hospital das Clínicas de São Paulo. Então, é uma grande honra trazer os dados desse trabalho para ser discutido aqui nessa videoaula. Então vamos lá ao resumo desse artigo. Esse trabalho foi publicado no periódico Special Care em 2018 e na introdução ele traz dados bem importantes sobre esse tema. Barbação, para quem não sabe, é uma dificuldade em controlar as secreções orais devido a problemas motores causados pela redução da coordenação dos músculos orofaciais, o que ocasiona aí um escape de saliva para fora da boca. A babação não está associada a um aumento de produção de saliva, como muitos colegas pensam, uma vez que o volume de saliva ele pode ser igual ou até menor do que os valores normais. A cialorreia e hipersalivação são termos usados para descrever o aumento do fluxo salivar e são frequentemente usados de forma equivocada como sinônimos da babação. Babação é normal para crianças menores de 18 meses, então quem tem bebê em casa sabe que isso é absolutamente normal, mas após essa idade de 18 meses, a babação pode ser considerada, sim, uma situação patológica. Pacientes com disfagia podem exibir babação, causando episódios de erupção cutâneas, várias pápulas em pele ou infecções na cavidade perioral, principalmente infecções fúngicas. Pode essa situação umedecer roupas ou travesseiros com saliva e aumentar a probabilidade, e isso ainda mais grave do que as outras situações, a pneumonia por aspiração. O diagnóstico e tratamento, portanto, reduzem essas complicações causadas pela babação, melhorando a qualidade de vida dos pacientes. O objetivo desse trabalho foi discutir casos clínicos de crianças internadas em um hospital público, crianças traqueostomizadas em ventilação mecânica, com histórico de pneumonia recorrente. Os pacientes foram acompanhados durante um período de 6 meses. No caso 1, é um paciente LSB de 8 anos, com sequela neurológica pós-parada cardiorrespiratória, traqueostomizado, dependente de ventilação mecânica, com classificação de babação baseada em uma escala já publicada na literatura, uma escala inclusive bem antiga, de Thomas Stonell e Greenberg, em grau 5, de acordo com a gravidade, e grau 4, de acordo com a frequência da babação no momento da avaliação. Eu trouxe aqui essa escala, para quem não conhece, é uma escala que, quanto à severidade da babação, varia do score de 1 a 5, score 1 seco, score 2 lábios levemente úmidos, score 3 lábios e queixo moderadamente úmidos, score 4 babação severa, que se estende às roupas, e score 5 roupas abundantemente úmidas, mãos e objetos molhados. Classifica também score quanto à frequência dessa babação. Score 1 nunca, score 2 ocasionalmente, score 3 frequentemente e score 4 constantemente. Esse paciente, do caso 1, foi tratado com 20 gotas de escopolamina, 10 mg por ml, e foram administrados a cada 12 horas via gastrostomia, que é uma sonda também conhecida como GTT. Foi observada uma melhora na babação 24 horas após o início do tratamento. Aqui são as fotos desse paciente antes e após o tratamento, e a gente observa que por essa foto houve realmente uma melhora significativa da babação. Paciente do caso 2, PHS, 7 anos, paciente com encefalopatia pós-hipóxia, traqueostomizado,
em ventilação mecânica, com babação baseada também na escala de Thomas Stone e Greenberg, em grau 5, de acordo com a gravidade, e grau 4, de acordo com a frequência no momento da avaliação. O paciente também foi tratado com 20 gotas de escopolamina, 10 mg por ml, em que foi administrada a cada 12 horas. Foi observado também uma melhora significativa na babação 24 horas após o início do tratamento. Então, são as fotografias do caso 2, exemplificando e ilustrando a melhora da babação após 24 horas do início do tratamento. O caso 3, um paciente FMC, paciente de 15 anos, traqueostomizado, em ventilação mecânica por parada cardiorrespiratória pós-afogamento, com babação baseada na escala também de Thomas Stone e Greenberg, em grau 5, de acordo com a gravidade, e grau 4, de acordo com a frequência, no momento da avaliação. O paciente foi tratado com 35 gotas de escopolamina, 10 mg por ml, e foram administrados de 12 em 12 horas via GTT ou gastrostomia. Então, a gente observa aqui que foi uma posologia diferente, já que trata-se de um paciente um pouco mais velho, de 15 anos, em comparação com os 2 primeiros casos. Essa droga, se recomenda utilizar em crianças de 1 a 6 anos, de 10 a 20 gotas, e crianças acima de 6 anos e adultos, uma posologia de 20 a 40 gotas. Por isso que nesse paciente, a quantidade de gotas foi maior em comparação aos 2 primeiros casos, já que se trata de um paciente com peso corpóreo maior do que nas outras situações. Foi observado também, assim como nos 2 casos anteriores, uma melhora significativa na babação do score 4 de severidade para o score 1, 24 horas após o início do tratamento. Então, mais 2 fotografias ilustrando o antes e o depois do tratamento desse paciente. Caso 4, paciente PRS de 7 anos, com diagnóstico de síndrome de Wernicke-Hoffmann, que é uma condição neurodegenerativa, traqueostomizado em ventilação mecânica, com babação baseada na escala de Thomas Stone e Greenberg, também grau 5 de acordo com a gravidade e grau 4 de acordo com a frequência no momento da avaliação. O paciente foi tratado com 20 gotas de escopolamina, 10 mg por ml, foram administradas a cada 12 horas via gastrostomia. Essa droga ela pode ser associada a outros componentes e é vendido de forma comercial. Então, se você precisar prescrever essa droga apenas para essa condição, existe também a forma isolada, sem estar associado com outras substâncias. Foi observada uma melhora na babação do score 4 para o score 1, 24 horas após o início do tratamento. Esse princípio ativo ele é muito utilizado para tratamento de cólicas do trato gastrointestinal e também do sistema urinário. Então, é um composto que ele é comumente utilizado na nossa diária, tanto hospitalar quanto familiar. E aqui as ilustrações do caso 4, mostrando essa melhora significativa após o início do tratamento com escopolamina. Na discussão, ele traz pontos importantes sobre o tema. Pacientes internados na UTI correm risco de pneumonia aspirativa. Vários fatores estão associados a esse risco, incluindo a posição do paciente, uma posição supina, o status de intubação endotraqueal do paciente, gastroparesia, uso de sonda nasogástrica, uso de alguns medicamentos como narcóticos e bloqueadores neuromusculares, a própria falta de higiene bucal, a babação e condições neuropsicomotoras. Em pacientes com disfagia, a frequência da pneumonia ela é alta, variando de 30% a 50%. E essa frequência ela pode ser reduzida para 13% com a dieta enteral, quando a babação ela é considerada um fator de risco. Alterações na dinâmica da deglutição secundária à intubação prolongada são geralmente multifatoriais e estão associadas à redução da propriocepção devido a lesões na mucosa da laringe, atrofia muscular causada pelo desuso dos músculos da língua, faringe e laringe durante a intubação, respiração deglutição descoordenada,
reflexo de proteção diminuído das vias aéreas inferiores, como a tosse, e efeitos residuais das drogas, como narcóticos e bloqueadores neuromusculares. A salivação ela é mediada pelo sistema nervoso autônomo parasimpático, portanto, a acetilcolina é o neurotransmissor responsável pela estimulação dos receptores muscarínicos das glândulas salivares. Assim, drogas como a atropina e a escopolamina, que é a droga que foi utilizada nesse trabalho, podem ser utilizadas para tratar a babação. A escopolamina é uma droga com efeito anticolinérgico e com propriedades hipnóticos sedativas. Após a administração por via oral ou através de adesivos transdérmicos, a escopolamina bloqueia a ação parasimpática das glândulas salivares, o que reduz a secreção de saliva. Seus efeitos eles duram em média 5 a 6 horas, mas podem ser estendidos de 24 para 72 horas. Podem ser administrados para adultos e crianças por via oral, enteral, endovenosa ou inalatória, sempre com a correta dosagem. O adesivo de escopolamina ele é caro e ele é inacessível para alguns pacientes. Esse medicamento é contraindicado em pacientes com problemas cardíacos, glaucoma, hipertrofia prostática e obstrução pilórica. A atropina é outro medicamento, também usado para tratar a babação. É um medicamento barato, de fácil administração e tem efeito reversível. A dosagem é de 2 a 4 gotas, numa concentração de 1% de solução. Geralmente é usado a solução oftálmica, é muito utilizada por pediatras e geriatras para ter uma ação tópica em mucosa oral, em glândulas salivares para diminuir a babação ou a cialorreia. Pode ser administrado por via sublingual para ter efeito sistêmico 2 vezes ao dia. É contraindicado em pacientes com comprometimento cognitivo, demência e alucinações. Um dos procedimentos descritos na literatura para babação é a injeção da toxina botulínica. Então, em algumas situações em que é contraindicada a utilização dessas drogas que diminuem o fluxo salivar, eu utilizo bastante a toxina botulínica, principalmente em pacientes idosos, por ter uma ação mais tópica. A grande desvantagem de usar essa medicação é porque é uma medicação muito cara e não está acessível a todos os serviços de odontologia hospitalar. Quando injetado nas glândulas salivares, a toxina botulínica bloqueia a liberação da acetilcolina pelas terminações nervosas parasimpáticas. Esse é o mecanismo de ação. Os efeitos de uma dosagem mais alta da toxina botulínica é desconhecida, mas é uma droga bastante segura e o efeito desse medicamento é transitório. Outra desvantagem, além do alto custo, variando de 6 meses a 12 meses. Então, como conclusão do trabalho, o tratamento menos invasivo deve ser a abordagem de primeira escolha para ajudar pacientes com babação, passando apenas para tratamentos mais invasivos se o tratamento inicial não funcionar e sempre considerando os riscos envolvidos. O tratamento farmacológico com escopolamina é de baixo custo, é acessível e com poucos efeitos colaterais, como mostrado aqui nesse estudo, nenhum dos pacientes teve sequer algum efeito colateral. Tem sido bastante eficaz, reduzindo a gravidade da babação e o risco de pneumonia aspirativa em crianças com sequela neurológica sob ventilação mecânica. O dentista deve estar familiarizado com esta condição e com os tratamentos disponíveis para proporcionar melhor qualidade de vida aos pacientes. O dentista deve fazer parte de uma equipe multidisciplinar com o objetivo de melhorar as alterações orais e salivares que ocorrem diariamente e propor um tratamento conjunto com outros profissionais. Portanto, babação, para quem faz rotina de odontologia hospitalar e atendimento a pacientes com necessidades especiais, é uma situação bastante frequente. Existem vários tratamentos disponíveis, mas não existe um tratamento padrão e eu trouxe esse artigo para apresentar uma forma de baixo custo, bastante acessível, que pode realmente ajudar o profissional e a equipe multiprofissional a conduzir essas situações em diferentes pacientes, já que pode ser considerado uma complicação muito grave
o desenvolvimento de pneumonias aspirativas de uma forma recorrente, como eram nos pacientes desse caso. Então, se você gostou dessa videoaula, peço que curta esse vídeo, faça um comentário, com certeza vai nos ajudar a continuar trazendo essas videoaulas para vocês. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.